Graça, povo de Deus, eu me chamo Pastor Ricardo, sou apresentador do podcast Monte Sião. Estamos aqui em mais uma edição desse programa abençoado que vem aqui para edificar a sua vida, amém? Eu estou aqui com o nosso convidado especial, Pastor Wanderson. Graças a Deus, meu pastor Ricardo, graças a Deus, meus irmãos ouvintes. Estou aqui eu com o pastor Wanderson sobre o podcast Monte Sião, amém? Wanderson, sei que o senhor trouxe um tema da parte do Senhor para as nossas vidas, para os nossos queridos ouvintes. Então, compartilhe essa palavra conosco em nome de Jesus. Amém, meu pastor Ricardo. Realmente, sim, trouxe um tema, muito forte para nossas vidas, para os ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento. A esperança para a volta de Cristo. Glória a Deus. Essa é uma palavra poderosa. Diante desses dias conturbados que nós estamos vivendo sobre a terra, então, ainda há esperança, pastor. Então, creio que ainda há esperança, na volta de Cristo, há esperança na vinda dele sobre a terra e sobre os seus escolhidos. Até o tema lá em João, capítulo 14, verso 1 até o 3, a Bíblia diz que o Senhor diz para o seu discípulo: não turbe o vosso coração. Crê em Deus, também crede em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu irei, preparei o vosso lugar, mas voltarei e levarei vós para comigo. Amém, pastor. Diante desse tema bastante interessante, quero te perguntar algo. Qual o seu maior desafio que o senhor tem vivido no dia de hoje sobre a terra diante da sua caminhada cristã? Amém. Que perguntas muito poderosas, meu pastor Ricardo. Então, assim, nesse período, nesse século 21, que nós estamos vivendo em 2025, eu vejo a pouca fé. Eu peço sempre a Deus, para Deus fortalecer a minha fé. Não descair a minha fé no meio de circunstâncias e situações que nós vivemos no dia de hoje. Verdade, pastor, porque podemos ver que os dias têm passado e as pessoas têm se esfriado diante da presença, As pessoas têm deixado de buscar o Senhor como se deve buscar, mas eu sei que temos que a cada dia perseverar diante da presença de Deus. Então, diante disso, é necessário que a gente venha perseverar e meditar na palavra do Senhor, como a Bíblia diz, que devemos meditar de dia e de noite diante da palavra do Senhor. Amém? E pastor, então me diga, diante dessa caminhada que você tem vivido pastoral, o que é que o senhor tem enfrentado diante desse ministério pastoral? Qual o seu maior desafio hoje como pastor? Amém, meu pastor. Em meio às circunstâncias e situações que eu tenho vivido e contemplado no meio dos nossos irmãos em Cristo Jesus, não só a fé, mas também a guerra espiritual, da fúria do inimigo, das circunstâncias e situações que o mundo está nos oferecendo por dias de hoje. Pastor Wanderson, me diga aí, o que é que trouxe ao Senhor até Cristo? Sabe que cada um tem o seu testemunho, cada um tem história, mas talvez os nossos ouvintes não sabem, o que o pastor Wanderson era e o que ele é hoje. E por que hoje o Senhor se tornou, o Senhor, Deus, ele te deu essa grande responsabilidade de ser um pastor de ovelha. O que é que te trouxe ao Senhor aceitar Cristo? Amém. Realmente, como o pastor Ricardo me fez essa grande pergunta, eu não vim do berço evangélico, Não fui criado no evangelho, não fui criado através de uma igreja, Não fui apresentado para Deus. Mas realmente, eu comecei com meus 17 anos e eu não só observei do meu interior ao exterior, mas eu compreendi, meu pastor Ricardo, meus irmãos ouvintes, que existia sim uma nova vida, uma nova esperança para mim. Como eu vim do mundo aí fora, era um homem que gostava de muita excursão. Então assim, eu percebi através do Espírito Santo que ele estava me chamando para uma nova vida, me chamando para um reconciliamento, me chamando para uma nova direção. E vim entender e compreender que no meio dessa minha trajetória de membro, de discipulado, de diácono, obreiro, missionário, evangelista, para chegar ao pastoreio, eu vim compreender que chegou um momento de eu não só passar minha experiência,
mas também aquilo que eu aprendi, o ensinamento, né, a doutrina baseada na Escritura Sagrada, né, o amadurecimento para chegar ao cargo eclesiástico de pastor. Então vim compreender da parte de Deus, também da palavra, que chegou um tempo de eu estar pastoreando, cuidando de vidas que estavam machucadas, vidas que estavam feridas, vidas que achavam que não existe mais uma esperança. Então Deus me chamou para esse propósito, para essa convicção, de cuidar de vidas, de abraçar vidas que achou ou acha que não tem mais jeito, não tem mais solução. Então eu vim compreender que, como Deus fez na minha vida, Deus também pode fazer na vida de muitos. Pastor Wanderson, que trajetória linda, né? O bom é saber que o Senhor nos dá a oportunidade de recomeçar as nossas vidas. As pessoas têm perdido a sua fé em Cristo, porque diante dos conflitos que as pessoas têm vivido sobre a terra, isso tem esfriado a caminhada cristã, tem esfriado a fé do povo. Então, diante disso, eu vejo que Satanás ele tem investido sobre a vida das pessoas, e muitas das vezes, por falta de visão espiritual, as pessoas têm abandonado a Cristo, achando que é a única solução. E muitas das vezes a palavra nos afirma que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue. Isso mesmo. Mas muitas das vezes pensamos que a nossa luta é uma luta física. Talvez é uma palavra que o Senhor colocou contra a minha vida, eu achando simplesmente que foi o Senhor que quis falar. Mas muitas das vezes o inimigo ele tem usado pessoas para tentar abater outras vidas. E na verdade a intenção de Satanás é parar a caminhada do povo de Deus. Mas diante disso, pastor, qual o conselho que o Senhor deixa como pastor, como líder de ovelhas para esse povo que está nos ouvindo? Talvez tenha alguém que parou a sua caminhada. Talvez alguém que ouviu uma palavra que se machucou e não quer mais conta com Cristo, não quer mais conta com... não quer mais obedecer ao pastor. O que o Senhor diz para essa geração? Para essas pessoas que estão vivendo no século XXI? Qual o conselho que o Senhor deixa pastoral para essas vidas? Amém, meu pastor Ricardo. Boa foi essa palavra, né? Que realmente nós estamos passando em tempos difíceis, estamos passando um tempo de guerra, estamos passando um tempo de rumores de guerra, estamos passando um tempo dos princípios das dores, que está lá em Mateus capítulo 24. Mas o que eu tenho para passar para nós e para os nossos ouvintes nessa noite através do podcast lá em Lucas capítulo 10, no verso 38 adiante, vai falar sobre umas duas gerações, sobre duas irmãs que chamavam de Marta e Maria. Uma estava ansiosa e fadigada, e a outra estava sobre a beira do Senhor, ouvindo, escutando e sendo ensinada para aquela mensagem. Pastor, o que eu quero passar nessa noite? Seja que nem Maria, seja um ouvinte da palavra de Deus. Em meio a circunstâncias e provas e luta, não desista, não desfaleça a vossa fé. O Senhor, Ele está buscando a sua noiva, a noiva do Cordeiro. É isso aí, boa essa palavra, esse conselho espiritual. E pastor, outra pergunta eu quero fazer ao senhor. Sei que o senhor trabalha no secular, sei que o senhor tem a sua caminhada profissional. Agora me diga, como é que o senhor equilibra essa vida profissional, que o senhor tem que trabalhar para trazer o pão de cada dia para a sua família, e a vida pastoral? Como é que o senhor equilibra isso e ainda tem tempo para pastorear, ajudar outras vidas? Me diga como é que o senhor faz isso aí. Boa foi essa palavra, Realmente, hoje em dia, a gente não vivemos da obra, mas trabalhamos para o homem, trabalhamos sobre o mundo aí fora e passando por circunstâncias, situações. A Bíblia lá em Eclesiastes capítulo 3, verso 1 diz: há um tempo determinado para todas as coisas. Então a gente temos que entender a separar, compreender o que é trabalho, compreender o que é a vida espiritual, e também compreender a parte familiar e ministerial. Então hoje eu estou aprendendo muito isso aí, meu pastor Ricardo, os seus ouvintes que estão nos ouvindo, a separar o que é trabalho, o que é família e o que é ministério. Pastor Wanderson, temos uma mensagem de um dos nossos seguidores e eu peço que o senhor acompanhe sobre o nosso telão ali essa mensagem maravilhosa. Paz do Senhor, oi amor, passando aqui para dizer que louvo a Deus pela sua vida, obrigado por esse marido que você é, abençoado, esse pai maravilhoso, companheiro, amigo, pelo pastor, homem de Deus que você é, exemplo para mim e para muitas vidas.
Que Deus continue te abençoando, que você continue sendo esse homem de fé, esse guerreiro que não desiste e que está sempre confiando no Senhor. Que Deus possa te abençoar grandemente. Eu todo dia agradeço a Deus pela sua vida, por tudo que você é, por tudo que você tem feito pela nossa família e por nós. E eu te amo muito. Não tem palavras para expressar o meu amor, a minha gratidão. E estamos juntos, sempre. Eu te amo, você é o amor da minha vida. Os meninos te amam, suas filhas te amam. Pastor Wanderson, o que é que o senhor achou dessa surpresa, dessa mensagem de um dos nossos seguidores? Realmente me surpreendeu, né? Glória a Deus. É algo da parte de Deus que eu quero agradecer primeiramente a Deus e a minha esposa, né? Que está sempre comigo, uma companheira, uma irmã em Cristo Jesus, uma parceira, uma amiga, uma esposa, e quero estar sempre louvando a Deus pela sua vida, né? Quero dizer que eu te amo muito e sou muito feliz porque Deus colocou você na minha vida, me trouxe mais felicidade, me trouxe mais uma esperança de dizer que o amor ainda existe entre meio ao evangelho. Né? Quero dizer que eu te amo, você, meus filhos, minhas filhas, né? E dizer que eu creio que Deus está sempre nesse propósito, nessa união entre nós dois. Pastor Wanderson, se o senhor aproveitou para estar semeando também, né? Deixou uma declaração de amor para sua esposa. Isso é muito importante, né? Que Deus continue abençoando a vida da sua esposa. Pastor Wanderson, eu quero te agradecer. Amém. Por essa que o senhor tem vindo aqui, por receber o convite, estar se fazendo presente. Obrigado por essa palavra poderosa. Eu tenho certeza que vidas vão ser edificadas, está sendo edificada nesse exato momento. Que Deus ele continue te abençoando, né? Estamos aqui o que precisar. Amém. O podcast Monte Sião está aqui colado, né? Para cobrir um evento na sua igreja, para estar Amém. Apoiando e está aqui investindo também no reino do Senhor, que essa é a intenção desse programa, hein? Deus continue abençoando em nome de Jesus.